Irmãos, a liturgia de hoje quer nos fazer encontrar o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o lugar que Deus nos criou para estarmos. E esse lugar é a justiça de Deus. E nós precisamos entendermos hoje, neste domingo, que a justiça de Deus não é a nossa justiça. A justiça de Deus, ela é justa. Parece que fica redundante, mas não é. A justiça de Deus, ela é justa, ela é plena, ela nos leva à felicidade porque nos realiza. A liturgia de hoje, ela quer nos falar de um lugar que o lugar para o qual Deus nos criou. Deus nos criou para a felicidade. E esse caminho que nós precisamos fazer para nos encontrarmos com a plenitude que está em Deus, é um caminho de humildade, é um caminho de busca pela misericórdia do Senhor e é um caminho de reconhecimento de quem eu sou. E isso daqui exige de nós um caminho de conversão. É um caminho de conversão. E eu quero começar a iluminar esta homilia a partir da experiência do grande apóstolo dos gentios, São Paulo. E nós sabemos que, e hoje nós vemos na leitura, que Paulo, ele começou a perseguir a igreja de Cristo, né? Paulo era doutor entre os judeus. E Paulo era discípulo de Gamaliel, ele tinha uma grande reputação entre os judeus, né? E Paulo foi aquele que começou a perseguir a igreja de Jesus Cristo logo no começo. Esse era o plano de Paulo. E muitas vezes nós pensamos que os nossos planos pessoais são os melhores, ainda que eles pareçam que sejam lícitos. E aqui muitas vezes passa pela nossa justiça, né? Mas nós estamos querendo, a partir da leitura de hoje, das leituras desse 30º domingo do tempo comum, à luz de Deus, do Espírito de Deus, à luz da palavra de Deus, que é como essa espada que traspassa para dividir luz das trevas, a mentira da verdade, para nós encontrarmos verdadeiramente quem nós somos. Quem nós somos. E Paulo, quando tem a experiência com o Senhor, a leitura que nós fizemos hoje na segunda leitura, Paulo já está ali no final da sua vida, por isso ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira, estou guardando a fé. Paulo viveu todo o seu processo terreno e já está ali findando, entregando a sua vida em sacrifício. Paulo que foi vivendo todo o seu processo de conversão, como todos nós, o padre que está presidindo, você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube e todos nós que estamos aqui acompanhando pela Paróquia do Carmo, nós somos chamados a vivermos este processo de conversão, ou seja, sairmos da nossa injustiça, corrompida pelo pecado, para irmos para a justiça de Deus. O que é a justiça do Senhor? A justiça do Senhor é aquilo que Deus quer. A justiça do Senhor é o plano de Deus para a nossa vida. E aqui cabe fazermos uma pergunta. Nós sabemos qual é o plano de Deus para a nossa vida? Nós sabemos o que é que Deus quer para a nossa vida? Nós não estamos falando do transitório, nós estamos falando do eterno. Nós estamos falando de um caminho de santidade, nós estamos falando de um processo de conversão. E aqui, saindo de Paulo, nós podemos ir logo para a parábola que o próprio Jesus nos conta hoje, no capítulo 18 de São Lucas. E nós estamos dentro do templo de Salomão, né? Aonde os homens sobem ao templo para rezar. E a imagem que nós podemos ter é como a paróquia do Carmo. Nós estamos dentro da paróquia do Carmo, todos os domingos viemos para a missa, ou sábado, ou enfim, quem costuma ter a missa diária, né? Os dois homens, o Senhor diz: vão ao templo para rezar. Que bom, isso é legal, né? Mas o fariseu,
que geralmente pelo próprio Jesus, na palavra de Deus, são definidos como hipócritas, ou seja, não existe uma verdade no coração daqueles homens, porque eles vivem da sua própria justiça. Deixa o padre traduzir para ficar mais fácil. Eles não dependem da misericórdia do Senhor. Aquilo que eles vivem, aquilo que eles buscam, é aquilo que eles acham ser o melhor para eles mesmos. E essa é uma justiça que, na verdade, com o prefixo in, uma injustiça, ela é corrupta e não gera felicidade para as nossas vidas. E tem lá também o cobrador de impostos. Qual é a diferença entre esses dois homens que estão na casa de Deus, no templo santo, como esta paróquia, para rezar? Um se auto-justifica e outro busca a justiça de Deus, que é a misericórdia do Senhor. Um, se auto-justificando, julga também os seus irmãos. Aquele é assim, aquele é assim, aquele é assim, aquele não faz isso, eu sou melhor do que ele. E o outro, reconhecendo o seu nada, reconhecendo que em Deus ele tem tudo. Continua o Senhor na parábola, batia no peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. A liturgia de hoje, meus irmãos, no Santo Evangelho, nos convida a encontrarmos a justiça de Deus em um dos sacramentos. Os 7 sacramentos da Santa Igreja, eles são riquíssimos, mas o sacramento da reconciliação traz uma grande graça, da qual nós encontramos a misericórdia do Senhor para sermos justificados. E é no sacramento da penitência, da confissão, como nós somos acostumados a chamar, é que nós nos deparamos com a redenção do Senhor, a redenção de Cristo Jesus, que constantemente atualiza em nós a misericórdia do Pai, que na cruz venceu os nossos pecados. E uma vez que eu busco a misericórdia do Senhor, uma vez que eu me deixo encontrar pela misericórdia do Senhor, uma vez que eu sou misericordiado por Ele, uma vez que o Senhor carrega os meus pesos, e quem já teve experiência com confissões de verdade, sabe que o Senhor não aponta os nossos pecados. Uma vez que nós temos uma autêntica vida de oração, o Senhor não nos acusa. Na nossa vida de oração, na nossa experiência com Ele, no sacramento da Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo, diferente como esse fariseu ridículo e hipócrita, não nos acusa e não nos diz: ah, você fez isso, ah, você fez aquilo, ah, você é ladrão, ah, você não presta. Não, não. A postura de Deus conosco, comigo e com você que somos pecadores. Me vem agora ao coração o salmista que nos diz: se o Senhor levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se fosse para o Senhor nos tratar conforme os nossos pecados, o que seria de mim e de você? Para aí para pensar 10 segundos. Chama aí seu nome, Livandro. Se o Senhor fosse tratar você como seus pecados, que certamente não devem ser poucos, o que seria de você? E a justiça de Deus na sua vida é misericórdia. Se você cair 100 vezes, 1000 vezes, o Senhor te levantará. Porque o Senhor é bondoso e compassivo. E assim, meus irmãos, o Senhor quer que nós tratemos os nossos irmãos. E para isso nós precisamos ter experiência de misericórdia autêntica com o Senhor.
E para isso nós precisamos seguir a Deus e não aos homens. Deixa eu abrir um parêntese. O nosso mundo já está muito corrompido. O nosso mundo já está dilacerado, se vocês me permitirem um termo cearense. Lá em Salvador, da onde eu venho, na Bahia, esse termo é muito pesado, mas aqui no Ceará ele não é. A mamãe, quando estava viva, dizia: meu filho, não diga isso não, porque essa palavra é feia. Disse: mamãe, eu sou cearense já, né? Mas o nosso mundo, ele está desgraçadamente dilacerado pelo pecado. Já tem ideologia demais. Já tem homens demais destruindo o nosso Brasil, as nossas famílias, a igreja. Já tem muita gente ditando muitas regras. Já tem muita gente dizendo o que é e o que não é a família. Já tem muita gente dizendo quem é que vive e quem é que não vive. Já tem muita gente ditando as regras acima de Deus. Isso é uma injustiça desgraçada, corrompida, se vocês me permitirem, ridícula, hipócrita, fariseia. Por isso hoje o Senhor nos convida, através dessa liturgia, a encontrarmos o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar. O lugar que Deus quis para mim, para você. E atenção, o nosso lugar não é simplesmente estarmos no domingo assistindo a Sagrada Eucaristia. Deus tem um plano de salvação para você. Deus tem um plano de salvação para a sua vida. E atenção, e aqui eu termino. Os atos que nós fizermos aqui na terra será levado em conta na justiça de Deus. Como ministro da igreja, eu me sinto na obrigação de dizer: Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Aquilo que nós acumularemos no mundo vindouro. Padre, que mundo vindouro é esse? 2020, 2030, 2040, 2050, isso passa. Alguns falsos profetas diziam que o ano 2000 não chegaria. Estamos em 2022. O nosso Deus tem o domínio de tudo. Eu estou falando de um mundo vindouro que é eterno. Aquele que nós viveremos para sempre. Dele nós precisamos nos preocupar. E foi para Ele que o Senhor nos criou. Deus nos criou para a eternidade. E atenção, meus irmãos, a eternidade será garantida por aquilo que nós fazemos aqui na terra. Justiça ou injustiça, graça ou desgraça. Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar? A quem eu estou seguindo? A Jesus Cristo, Deus verdadeiro, com os seus mandamentos, com a sua palavra, com o santo evangelho, ou os homens, que são falíveis em suas manipulações e em suas regras. Deus tem um plano de salvação para as nossas vidas. Este plano de salvação se chama justiça eterna, misericórdia plena. Para isso, eu e você fomos chamados. Precisamos do Espírito de Deus para entendermos isso de forma plena. E somente o Espírito de Deus pode trazer luz para nós. O sacramento da confissão é este lugar de glória, graça e misericórdia, aonde ao pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, o Senhor abre a minha consciência para compreender qual é o meu lugar, para o que eu fui criado. Diz a palavra de Deus, e aqui eu termino: o cobrador de impostos voltou para casa justificado, porque dependeu do Senhor e pela misericórdia do Senhor ele foi salvo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.